Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos nessa manhã muito especial que o Senhor Deus nos concedeu. Essa é a EBD de número 4 desse segundo trimestre. Estamos aprendendo lições maravilhosas baseadas no Evangelho de Mateus. E o textuário de hoje está no capítulo 9, versículo 6, e eu lerei o versículo 6 e o 7, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, te exaltamos, ó Pai, nessa manhã de domingo, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos na tua presença mais uma vez. E também, ó Deus, de poder nos expor, Pai, a tua palavra, que é viva e eficaz, que é revelação do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, para que possamos realmente aprender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pelo registro do Evangelho segundo Mateus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pelos atos maravilhosos, pelo ensino de Jesus, a presença de Jesus, por tudo que temos aprendido, ó Deus, nesses domingos, baseado no Evangelho de Mateus, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, por esse privilégio, Pai, de estarmos diante da tua palavra. Por isso, Pai, queremos mais uma vez, Pai, nos colocar diante do Senhor, Pai, e permitir, Pai, que o Senhor ensine a cada um de nós, Pai. Abençoe cada irmão da igreja, tanto da sede quanto das frentes missionárias. Abençoe nossos amigos que também estão conosco nessa manhã, ó Deus. E continue falando, Pai, com a tua igreja, Pai, de uma forma especial, ó Deus. Ajuda-nos também, Pai, a cumprir, a obedecer, Pai, os teus ensinos, Pai, a cada dia. Também pedimos que o Senhor fale, Pai, aos adolescentes na sua lição, as crianças, Pai, cada sala, ó Deus, com a sua lição, Pai, do dia de hoje. Continue, Pai, falando, Pai, conosco, ó Deus, de uma forma especial, ó Deus. Abençoe a vida dos professores, abençoe a vida, Pai, do nosso pastor, da liderança da igreja, Pai. E ajuda-nos, Pai, a caminhar, ó Deus, com o Senhor a cada dia, Pai. Viver a vida realmente que o Senhor deseja para cada um de nós, ó Pai. Essa oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com uma bela canção que tem como título Oliveira Verdadeira. Estejam atentos na letra dessa canção e que o Senhor fale através dela aos nossos corações. Cantemos. E o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus. Fui nele enxertado, hoje tenho luz. Oliveira verdadeira, Cristo é.
oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bom dia, queridos irmãos. É mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Porto Velho. Hoje estaremos estudando sobre a autoridade de Jesus. Nós temos vivido dias difíceis, dias de muita insegurança, de muita incerteza, mas dias também de muita reflexão, de muita ponderação, de muito estudo e de muito cuidado. E uma das coisas que tem nos ajudado nesta reclusão é encontrar e descobrir pérolas. Eu descobri um hino que a Assembleia de Deus canta já há muito tempo, que é uma preciosidade. O título desse hino é A Oliveira Verdadeira. Que maravilha, irmãos! Este hino fala de Jesus como a oliveira. A gente tem pouco conhecimento sobre a oliveira, mas aqui em Porto Velho, um cunhado nosso plantou no seu sítio muitas oliveiras. E nós costumávamos chamar aquele local de Jardim das Oliveiras. E para lá nós íamos orar, conversar, passar tardes maravilhosas. Depois, com a ajuda de alguns amigos, começamos a ir orar à noite naquele lugar. As oliveiras estavam plantadas, são plantadas, ainda estão lá, são plantadas perto de um monte e num vale, e nós ficamos ali apreciando até o monte. E ali a gente conseguia se lembrar de Jesus. Cada vez que queria ter uma conversa especial com o Pai, ele ia ao Monte das Oliveiras. E lá ficava horas, noites inteiras, em conversa particular com o Pai. Nós fizemos isso também, irmãos. Muitas vezes nós íamos para lá de noite e orávamos até determinadas horas lá. Depois, muitos grupos foram chegando, já não éramos batistas e Assembleia de Deus, mas outros grupos começaram a chegar. Nós começamos a ficar com medo do tamanho que o movimento tomou e demos uma pausa. Mas tivemos lá experiências memoráveis, naquele lugar onde chamávamos de monte. A lição de hoje nos reporta, me fez lembrar isso e nos reporta para Jesus. Porque o capítulo de Mateus faz o seguinte: o capítulo de Mateus apresenta Jesus nos primeiros 4 capítulos como a pessoa de um rei. Depois, dos capítulos de 5 a 7, vai falar sobre os princípios e os valores morais deste reino, princípios morais e espirituais deste reino, dados por este rei. E depois, nos capítulos 8 e 9, que é justamente onde nós estamos hoje,
vai nos falar do poder desse rei. Nosso rei, o Rei Jesus, é tremendo em poder, em graça, em maravilha, em compaixão, como nós vamos ver aqui. Essa lição realmente nos deixa admirados, mais uma vez, com a compaixão, com o amor que o nosso Senhor Jesus Cristo sentia pelas pessoas que o procuravam, ansiosas para serem curadas, quer curas espirituais, quer curas materiais. Quase sempre eram espirituais, mas Jesus, que vê o todo e que tinha um ministério integral, ele viu o homem como um todo. Ele ensinava, ele pregava, mas também curava, e com muita autoridade. Os milagres que nós vamos ver aqui nos capítulos 8 e 9, que vão nos evidenciar de uma maneira clara a autoridade de Jesus, é realmente para nos deixar impressionados. Mas antes eu gostaria de definir o que é autoridade. Eu pesquisei aqui que a autoridade é uma superioridade constituída por uma investidura. Alguém é investido de uma superioridade. É também o direito de fazer obedecer. Também é domínio, é influência, é prestígio. Na magistratura, o magistrado é uma autoridade, porque ele exerce poder. No serviço público, o agente ou o delegado é uma autoridade, porque ele tem um poder público. É uma pessoa também que tem grande competência em determinado assunto. Quando a gente encontra uma pessoa muito versada em determinado assunto, a gente diz que ela é uma autoridade nesse assunto. Agora voltemos para os capítulos 8 e 9 de Mateus, que vai nos falar dos milagres de Jesus. Nesses 2 capítulos, nós vamos encontrar 10 milagres realizados com toda a autoridade que um rei, com a investidura própria dada pelo próprio Deus, vai nos demonstrar. Ele vai também enfatizar o valor da fé, para que esses milagres sejam concretizados, porque também não é só a pessoa querer o milagre, ela precisa acreditar e valorizar a fé. Vai valorizar aquilo em que ela acredita ou aquilo em que ela espera receber. Jesus enfatizou o valor da fé para estes milagres. Antes de eu adentrar nesses milagres, deixa eu colocar os objetivos da lição, que eu estava deixando para trás. Um dos objetivos é que o primeiro objetivo nosso, o objetivo geral da nossa lição, é que uma das marcas ou formas de expressar a autoridade de Jesus era o poder dele de curar enfermidades. Ponto. Isso aí a gente sabe. O segundo, a importância da cura no ministério de Jesus. Cura, a gente está pensando em cura física, mas eu estou bem mais preocupada com a cura espiritual, porque ele veio para resolver o nosso problema definitivo, espiritual definitivo, porque quando ele se deu na cruz, quando ele derramou o seu sangue na cruz, ele resolveu o nosso problema espiritual. Terceiro objetivo é que devemos compreender o valor da fé para que os milagres sejam concretizados. Como eu dizia há pouco, é preciso que eu tenha consciência do valor da fé para que os milagres aconteçam. Desculpa. O objetivo pessoal nosso deve ser tomar a atitude de colocar diante de Jesus as nossas enfermidades físicas e espirituais. Nós temos feito isso? Quando adoecemos, quando estamos enfermos, nós colocamos diante de Jesus as nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Eu acho que da minha família eu fui a pessoa que
que andou mais em hospitais, que esteve mais tempo doente. Eu gosto de dizer que eu passei mais tempo na horizontal do que na vertical, sempre doente. Fui uma pessoa muito doente. Os irmãos já ouviram falar numa doença chamada paratifo? Pois eu tive essa coisa. Ouviram falar em hepatite? Sim, hepatite é mais comum. Eu tive hepatite. Quando vocês pensaram numa doença assim bem rara, pensem, a Elode deve ter tido. Terrível. Eu sempre tinha um problema de saúde para tratar. Mas o Senhor sempre esteve comigo. Por isso eu posso dizer, com toda confiança, que a fé, o valor da fé, é a medida exata para que você alcance cura de suas enfermidades. O texto áureo vai nos dizer o seguinte, está lá em Mateus 9, versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, e os irmãos conhecem o restante da história, né? Os fariseus estavam cochichando porque um paralítico se aproxima e Jesus diz, perdoados te são os seus pecados, e eles então tomam um susto, e Jesus então, que conhece os corações e as mentes, diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Vamos ler completo 9:6. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imagine a alegria daquele homem naquele momento. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Realmente, a cura daquele homem foi uma cura dupla. Jesus ordenou sobre os pecados, primeiro, e depois sobre a doença. Até porque o ministério, como eu já disse, era integral. O paralítico reconhece o pecado na raiz do seu problema e obedece à ordem de Jesus. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Agora, os capítulos 8 e 9, como eu dizia, vão falar de muitas enfermidades. Vão falar de muitas enfermidades e de muitas curas. A enfermidade física é sempre uma infelicidade. Mas a enfermidade da alma, a enfermidade espiritual, ela envolve pecado. E ela pode nos matar para sempre. Para o corpo, a gente tem os remédios. Ou Deus, quando resolve operar diretamente. Para a alma, só o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre os nossos pecados e coloca a nossa alma em pé, em dia com o Pai. Mas, voltando aos milagres, Jesus vai curar, como já dizíamos, doenças nas pessoas que os procuravam. Primeiramente, 6 são físicas: lepra, cegueira, surdez, paralisia, virose, hemorragia, e uma espiritual, que são os endemoniados. Essa doença deve ser terrível. O inimigo de nossas almas dominando totalmente a vida de alguém. Deve ser um terror. Jesus também expulsou demônios, curou endemoniados, pessoas endemoniadas. Neste também intervalo, Jesus também vai acalmar o mar. Eles foram atravessar uma ponta de mar, deu-se uma tempestade muito grande, Jesus dormia, cansado. A humanidade de Jesus era perfeita, era homem também. Ele dormia de cansaço, porque não parava. E de repente as ondas começam as ondas agitadas começam a fazer banzeiros para derrubar, para virar o barco. Os discípulos então entram em pânico e Jesus então levanta-se
Gente, que imagem! Jesus, eu gosto de dizer que é o dono do mundo, o dono da natureza, o criador de todas as coisas, porque ele esteve presente na criação. Levanta e olha para o mar agitado, ondas altíssimas, tempestade, confusão, correria, medo, muito medo. Jesus, aquieta-te. E os ventos e o mar se aquietam. Que Jesus maravilhoso, né? Grande Jesus. Realmente foi aqueles homens que andaram com Jesus tiveram experiências fantásticas. A gente às vezes gostaria de pensar, se eu estivesse lá, eu talvez... Apesar de tudo que viam, de tudo que experimentavam, de tudo que passavam, eles ainda tinham problemas de falta de fé. Eles ainda tinham dificuldades. Vamos pensar na lepra. A lepra naquela época, lá no capítulo 8, de 1 a 4, vai nos falar da cura de um leproso. A lepra naquela época era uma doença, como é hoje, uma doença terrível. É uma doença infecciosa que isola a pessoa não pode ficar, altamente contagiosa, por isso a pessoa precisa ficar em isolamento. Eu fiquei me lembrando, quando estudava essa lição, que a nossa igreja, durante muito tempo, teve um trabalho no leprosário. Eu me lembro adolescente indo de caminhão, porque naquele tempo nem estrada tinha, essa linda BR que a gente tem aí, nem BR, nem estrada tinha. A gente ia de caminhão por uma vereda para chegar lá no 20, no quilômetro 20, no leprosário, às 2h da tarde de domingo, para fazer um trabalho de evangelização. Eu me lembro daquele vidro enorme postado ali, e os leprosos de um lado e nós do outro, enquanto alguém pregava, os pastores pregavam, às vezes até alguns jovens pregavam, e muitos choravam e se convertiam. Eu não sei por que aquilo deixou de existir. Procurei aqui na memória, mas não encontrei. Mas era um trabalho realmente grandioso. Mas, voltando para a lepra, é uma doença que lesiona os nervos periféricos e diminui a sensibilidade da pele. A pessoa fica sem sentir. Mas, porque a dor é sempre um alerta para o corpo. E a pessoa sem esse alerta passa a ter muitas dificuldades. É realmente difícil. E no tempo de Jesus, na Palestina, quando uma pessoa tinha lepra, ela era isolada de tudo e de todos. Era uma doença terrível. E é um leproso que vai romper todas as barreiras, eu imagino a força, e vai se aproximar de Jesus. Vem, por certo, todo embrulhado em trapos, em panos, talvez sangrando, cheio de manchas, cheio de escoriações, e ele chega perto de Jesus. E ele diz a Jesus, se queres, Senhor, podes purificar-me. Quanta humildade. Se queres, podes purificar-me. Jesus, que é todo amor, que é todo misericórdia, sem medo algum, sem nenhuma discriminação, vai lá e toca aquele homem. Quantos anos aquele homem não tinha sentido o toque de alguém? Quanto tempo alguém não o tocava? Jesus então vence todas as barreiras que nós colocamos no mundo diante das coisas e das situações. Toca aquele homem e diz, quero ser purificado. E o leproso fica são. Que coisa maravilhosa. Aquele homem chegou com confiança, com humildade, com muita reverência e encontrou um Jesus maravilhoso. Eu diria, com todo respeito, espetacular para a situação. Vai lá e toca e restitui a saúde daquele homem. Como é que nós temos colocado para Jesus as nossas dificuldades? Aquele leproso rompeu muitas barreiras para chegar lá. Como é que nós temos, quando estamos em dificuldades,
quer por doença, ou quer por algum outro problema, como é que nós temos chegado a Jesus? Temos medo? Temos desistido? Temos encontrado barreiras e por isso deixamos de apresentar as nossas dificuldades ao Senhor Jesus? Não devemos, porque Ele sempre está pronto para romper barreiras, romper preconceitos e purificar os leprosos, os inseguros, os emocionalmente perturbados, qualquer tipo de dificuldade Ele pode resolver. A lição também vai nos dizer que Jesus cura também à distância, não só presencialmente. Isso é ótimo para nós hoje, porque Ele já não está conosco fisicamente, só espiritualmente. Ele curou à distância alguém que a lição vai nos apresentar agora. Um centurião, era um comandante militar que tinha sob sua responsabilidade 100 homens. Era um romano muito importante. Ele era gentil, naturalmente, mas ele reconheceu o poder de Jesus para curar um dos seus comandados que estava paralítico. E ele vai a Jesus e conta o seu problema. Jesus se oferece aí à sua casa. E ele diz, não precisa tanto. Eu também sou militar, eu também tenho comandados. Basta uma ordem, basta mandar alguém, basta dizer alguma coisa. Não precisa se preocupar. Dê uma ordem para um dos seus subordinados e o meu empregado, o meu comandado estará curado. Diante daquela expressão, daquela declaração, Jesus elogia aquele homem e diz que nem mesmo em Israel é o povo escolhido, é o povo separado para trazer Jesus ao mundo. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ele elogia o homem e diz ao gentil que ele pode voltar, que o seu servo está curado. Aqui nós vamos encontrar um gentil mostrando uma fé inabalável naquele que pode todas as coisas, mesmo à distância. Nessa hora é bom a gente parar para pensar. Será que, fazendo uma comparação, será que nós crentes, que temos contato com Jesus, que sabemos quem Ele é, que temos experienciado do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder, será que nós temos agido corretamente? Ou estamos como algumas pessoas que são crentes, que estão por aí, mas que também tanto faz? Aquele homem, aquele gentil pode ser comparado hoje a um incrédulo, que às vezes tem mais fé do que muitos de nós que estamos dentro das igrejas. Esta foi a repreensão que Jesus deu ali, dizendo que nem mesmo em Israel ele encontrou tamanha fé. Mais adiante no texto, Jesus vai visitar, sai com os discípulos e vai à casa de Pedro. Vai fazer uma visita a Pedro. Lá ele encontra a sogra de Pedro, acamada. Ela está com febre. Nessa hora também eu parei para pensar. Há um grupo religioso que diz que Pedro foi o primeiro papa. Papa não casa. Não sei o que acontece, que esse pedaço da Bíblia não chegou ao conhecimento de tantas pessoas, porque Pedro era casado e tinha uma sogra. A prova é que Jesus curou esta mulher que estava com febre. Logo, se Pedro foi o primeiro papa, Pedro era casado. Não sei por que os outros então não casam, mas não é a questão aqui. Segundo o comentarista William Barclay, existem
Existiu na região 3 tipos de febre. Febre de Malta, uma febre que deixava a pessoa muito debilitada e anêmica. Uma febre intermitente, como a do tifo e a do paratifo, que eu falei para os irmãos há pouco. E uma outra muito conhecida entre nós, a febre da malária. A da malária também, quantos de nós conhecemos? Eu realmente bati recorde em malárias. Tive muitas na minha vida. Mas estou aqui, pelo poder e pela grandeza desse Deus que cura à distância, presencial, cura de qualquer maneira. Naquela região lá, como havia muitos rios, como muitos eram os rios, havia também muitos mosquitos que transmitiam a malária. Possivelmente a sogra de Pedro teve febre, calafrios, mal-estar, mas Jesus vai lá, toca aquela senhora, toca de novo e cura. Ele não tem medo, ele não tem preconceito, ele não discrimina ninguém. Foi lá, tocou e ela ficou curada. Então, achei interessante, então ela se levantou e foi preparar um gostoso lanche para todos. Que coisa maravilhosa! Levantou-se com toda a disposição e, como uma boa dona de casa, como uma boa anfitriã, ela foi preparar um lanche para Jesus. Gente, que privilégio! Para nós mulheres agora em particular, receber a visita de Jesus em sua casa e preparar um lanche para ele. Mulherzinha de sorte, né? Essa da nossa lição hoje. Nós vemos aí, então, 2 situações. Uma ele cura de longe, a do centurião. Outra ele toca na pessoa e a cura. Uma é uma mulher, outra é um homem. Um é um homem, outra é uma mulher. Não há distinção. Homem, mulher, criança, grande, pequeno, rico, pobre, todos somos iguais diante de Deus. Capítulo 8 continua, entrando já no 9 também, falando de outras curas. Jesus vai falar da cura agora de endemoniados. 2 pessoas traziam medo às pessoas daquela localidade. Elas eram tão perigosas que moravam em cemitérios, moravam dentro de sepulcros. Atormentavam a todos. Eu imagino o medo das crianças, das mulheres, das pessoas mais frágeis. Quando Jesus entra na cidade, os 2 veem Jesus e se assustam, porque reconhecem o Salvador. Irmãos, o diabo sabe, às vezes melhor do que qualquer um de nós, quem é Jesus. E conhece o tamanho do seu poder. Esses demônios que dominavam aqueles 2, perguntam: o que temos nós contigo, filho de Davi? Sabem tudo sobre Jesus, sabiam tudo. Sabiam que era o Filho de Deus? Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar? Fizeram uma inversão de situação, porque quem atormentava as pessoas eram eles. Aliás, os demônios já atormentavam aqueles 2 que estavam, né? Que estavam ali, e ainda as pessoas todas do lugar que tinham muito medo. Jesus então para e vai expulsar aqueles demônios. Depois de um breve colóquio, ele manda que aqueles demônios, que eram muitos, fossem mandados para uma manada de porcos que pastava ali por perto. Os porcos, então, quando os demônios entram neles, entram em desespero, ficam a correr e a se debater uns aos outros e acabam se precipitando no mar. Agora, interessante é que os que cuidavam da manada, ao ver o prejuízo,
pediram que Jesus saísse de lá, fosse embora. Jesus fez mal em expulsar os demônios daqueles dois que há anos sofriam com aquela possessão. Eles não pensaram nas vidas preciosas resgatadas por Jesus, pensaram no prejuízo e mandaram que Jesus fosse embora. Essa é realmente uma coisa que nos faz parar também para pensar. Eles causavam terror, aqueles dois causavam terror a tanta gente, mas o prejuízo financeiro os afetou. Aí a gente pensa, é diferente hoje em dia? Não, o ser humano continua o mesmo, mais interessado em lucros e riquezas do que nas pessoas salvas, libertas e ganhas para Jesus. Isso acontece até hoje nos nossos dias. O segundo texto da narrativa vai nos falar da cura de um paralítico em Cafarnaum. Os amigos o trouxeram deitado numa maca. Todos esperavam a cura e, por certo, que o homem saísse andando. Mas Jesus inverte a ordem. Ele olha para o homem, em vez de mandar o paralítico se levantar, ele diz: perdoados são os teus pecados. Todo mundo tomou um susto. Todo mundo tomou um susto. Ué? Ele foi trazido aqui para ser curado? Jesus, que conhece os pensamentos, olha para eles e diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Jesus, mais uma vez, mostra a sua autoridade. Não só em perdoar pecados, mas também em fazer um paralítico andar. Porque em seguida ele vai dizer: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Eu gosto de pensar nessa expressão, paro para pensar nessa expressão. Jesus, mais de uma vez, quando curava alguém, dizia: vai para a tua casa. Essa situação é uma situação muito especial. Deixou todos boquiabertos, porque ele diz: levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Vai para casa fazer o quê? Vai para casa e anuncia aos teus o que aconteceu contigo. Como eu dizia há pouco, essa pandemia me fez parar para pensar em muitas coisas. E há uma amiga, uma colega minha do SEC, do seminário, que ela disse uma coisa que me deixou até agora a pensar. Ela disse que a pandemia, que Deus permitiu que essa pandemia cobrisse toda a terra, que não só o Brasil, mas toda a terra, para restaurar o altar do lar. Realmente as famílias estão hoje desestruturadas, não há respeito, não há reverência, não há simpatia, não há amizade, não há irmandade, não há cordialidade. Os lares estão em situação de penúria. Segundo a minha amiga Valnice, a pandemia veio para restaurar o altar do lar. Mas aí eu parei para pensar: como está o meu lar? Eu tenho adorado ao Senhor no meu lar? Agora que todos estamos em casa, boa oportunidade para restaurarmos o altar do lar, para voltarmos a conversar, reunir a família ao redor da mesa, ou na sala, ou em algum lugar, e começarmos a falar das grandezas e das maravilhas que o Senhor fez, faz e fará. Quando Jesus diz para aquele homem: vai para a tua casa, ele quer um altar em cada lar. Concordo com Valnice? Ele quer um altar em cada lar. Ele quer ser adorado, ele quer ser respeitado, ele quer ser reverenciado em cada lar. E ele quer ser obedecido em cada lar. Se os componentes do lar são tementes a Deus,
esse lar será uma maravilha. Se o filho é temente a Deus, ele vai obedecer o pai, a mãe. Se a mulher é temente a Deus, ela vai respeitar o marido e vai ouvir o marido em suas ponderações. Essa expressão vai para a tua casa, volta para a tua casa, é de grande importância. E a Valnice interpreta isso de uma forma que eu acho corretíssima. Deus quer restaurar o altar do lar. Mas, mais adiante, o terceiro texto é muito interessante também. Trata da filha de Jairo. E também uma adolescente, que é uma adolescente, e vai também tratar de uma mulher hemorrágica. Neste texto, um chefe da sinagoga é um líder, um pai judeu, aflito. Ele busca Jesus para comunicar que sua filha está morta. Filha adolescente, mais ou menos 12 anos, está morta. O líder da sinagoga está desesperado. Jesus o acompanha e quando chega à casa, os amigos e os parentes estão lá em desespero, chorando, pranteando, lamentando. Jesus entra e diz, ela dorme. De novo se espantaram. Todos riram, a lição nos diz. Todos riram. Devem pensar, esse não está bem do juízo. Ela morreu, já faz horas que ela morreu. Ele manda que todos saiam. Pega na mão e diz, levanta-te. E ela se levanta. Fica em pé. E vai abraçar não só os seus pais, que estão em desespero, mas também todos aqueles que tinham rido, porque ele disse que ela dormia. Mas também Jesus teve um encontro com uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia. Não era tocada por ninguém de novo, pois a lei proibia que qualquer mulher, quando estivesse menstruada, não poderia tocar em nada, nem ninguém. Essa mulher ficou 12 anos sem receber um abraço, sem receber um cumprimento, sem receber um carinho, sem receber um aconchego, sem receber, talvez, até um olhar. Muito menos um toque. Para não complicar a vida de Jesus, então aquela mulher vai por trás, no meio da multidão, se esgueira, coitada, toda coberta de panos, talvez. 12 anos, gente. As mulheres sabem, conhecem o incômodo da menstruação, que dura dias. 3 dias, 2 dias, 4 dias. Essa mulher está há 12 anos. Anêmica, talvez, fraca. De repente, ela toca na capa do Senhor Jesus. Ela não pede nada, ela não fala, mas ela tem uma convicção muito forte de que se ela apenas tocasse nele, seria o suficiente para que a sua cura chegasse. Ela toca e sente que o fluxo cessou. Só ela podia saber disso, né? Uma coisa tão íntima, tão pessoal. Mas Jesus volta-se para ela e diz, todos tomam um susto. Procura, vira, encontra a mulher e diz, ânimo, filha, a tua fé te salvou. Quanta discrição, quanta elegância, quanta sabedoria no trato de Jesus com as mulheres. Ah, esse meu Jesus é maravilhoso, é espetacular mesmo. Não ridicularizou, não riu, não fez piada com a mulher, só disse, filha, a tua fé te salvou. Esse é o meu Jesus. Esse é o Jesus que eu adoro, que eu creio, que eu sirvo. Jesus que respeita as dores, os problemas das mulheres e que também cura os seus problemas. Ninguém entendeu nada do que estava acontecendo, mas Jesus
e aquela mulher sabiam do que estava acontecendo. Jesus cuida assim de cada um de nós, das nossas necessidades, sem nos expor. O quarto texto vai falar de 2 cegos que chegam pedindo cura. Antes, Jesus pergunta se eles acreditam que podem ser curados. O valor da fé é indispensável. E eles respondem sim. Então Jesus, com base na resposta positiva, tocou em seus olhos e ambos puderam ver. Irmão, pensem nisso. Uma pessoa cega, impedida de ver o mundo, de ver a natureza. Eu estou aqui, sentada aqui no quintal da minha casa, no meio das plantas e da natureza, e posso olhar e ver os passarinhos cantando, posso ver tanta coisa. Aqueles 2 não enxergavam há muito tempo. Jesus toca neles e a fé de ambos traz a visão de volta a eles. A fé foi realmente a principal razão para a cura. Você tem que ter fé. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Você precisa ter fé. Tá. Concluindo então esta lição, nós devemos dizer que depois que Jesus andou muito, fez muitos milagres, viu a necessidade do povo, chegou até a chorar em determinadas situações. No episódio do seu amigo querido Lázaro, que estava morto já há dias, já com mau cheiro, Jesus chorou. Mas viu a necessidade, enfrentou a necessidade e, de acordo com a fé que ele despertou nas pessoas, ele fez as curas. Jesus, então, vai parar para dizer, talvez depois de um dia de muito trabalho, depois de um dia de muitas curas, depois de um dia de muitas atividades, ele diz, na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Só no tempo de Jesus, bem mais agora. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. O desafio é que cada cristão que tenha compromisso com Jesus seja um anunciador das boas novas, desse evangelho que renova, revigora, que cura, que salva, que prepara para a eternidade. A lição termina dizendo que nós não podemos ser, não sejam fake news do evangelho. Palavra na moda, né? Fake news. Não seja uma fraude no evangelho. Não seja um fake news dizendo que você é cristão, mas com um comportamento que realmente apaga tudo que você diz. Seja um true news. Gostei dessa expressão. Seja um true news, transmitindo e vivendo a verdadeira vida cristã. Vida que transforma, vida que edifica, vida que cura, vida que alcança pessoas, tirando-as do pecado para a maravilhosa luz. Que realmente Deus possa nos abençoar a entendermos esta lição, não só com relação à autoridade de Jesus, quem ele foi, a autoridade das autoridades, ainda hoje é, mas também da responsabilidade que nós temos de anunciar ao mundo o tamanho do Deus que ele é. Que ele nos abençoe.
Graça e paz, irmãos. Juntos, mais uma vez, celebremos a comunhão, meditando na palavra do Senhor, para que, neste meditar de sua palavra, possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Hoje, quero mais uma vez refletir no texto de Atos, capítulo 2, 42 a 47. Texto que nós lemos no domingo passado. Iniciamos a meditação falando sobre a igreja. A igreja cresce quando? Quando como? No domingo passado eu falei que a igreja cresce quando conserva, isto é, ela persevera, ela se mantém firme na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Estas 4 dimensões devem ser a prática cotidiana do crente na igreja e na sua vida particular. Portanto, mais uma vez eu quero meditar neste texto, agora trazendo mais um outro passo. O primeiro passo foi o de conservar-se mantendo perseverante naquilo que Deus nos tem dado como prática de vida. Em segundo lugar, hoje eu quero trazer um segundo ponto muito importante, um passo muito importante para o crescimento, que é a reverência. Quero então, neste momento, ler o texto e em seguida orar para podermos meditar no segundo passo que devemos dar rumo ao crescimento da igreja. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Vamos orar? Bondoso Pai, mais uma vez agradeço a Ti pela oportunidade de meditar em Tua palavra. Permita-nos, ó Deus, no meditar desta palavra, encontrar orientação e direcionamento para que todos nós, na Tua presença, possamos crescer como amadurecimento na fé, de tal maneira que possamos ser uma influência abençoadora na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Peço a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre aqueles que estão comigo neste momento e por aqueles que, por razões Tu conhece, não estão conosco. No nome de Jesus. Amém. Pois bem, no domingo passado, começamos a reflexão deste trecho de Atos capítulo 2, do verso 42 a 47. Como já disse, domingo passado, falei sobre conservar, perseverar, manter-se firme nestas 4 dimensões ali mencionadas. Mas devemos continuar. O crescimento não é apenas o conservar, mas também precisamos ter uma postura, uma atitude muito característica que encontramos no verso 43 de Atos 2. Em cada alma havia temor. Esta palavra temor muitas vezes é confundida com medo irracional, medo incompreensível, mas não é este o sentido. Aqui a palavra temor está ligada ao conhecimento, à compreensão. O temor é o princípio da sabedoria. Portanto, uma pessoa que tem este tipo de temor, ela aprende a ser sábia, ela consegue compreender as circunstâncias e fazer a melhor escolha diante de tudo que surge à sua frente. Portanto, este temor aqui está intimamente ligado com a capacidade de ser reverente. E aqui o reverente é no sentido de respeito, de admiração, de um sentimento de gratidão e de busca de santidade. Está intimamente ligado com este relacionar-se.
Relacionar-se com Deus. Quando eu tenho um relacionamento saudável com alguém, eu o conheço e ele me conhece. Eu sei os limites, até onde eu posso ir, de que forma agir, quando agir, porque essas características acontecem por causa do relacionamento, do conhecimento. Quanto mais tempo convivemos com alguém, melhor conhecemos esta pessoa e, consequentemente, sabemos como agir na presença desta pessoa. Portanto, compreender este temor é essencial para que possamos crescer na presença de Deus. Assim, neste momento, quero desafiar ao irmão a dar o segundo passo do crescimento, que é a reverência. Ser reverente na presença do Senhor, porque é um reflexo deste temor. Mas de que forma essa reverência se manifesta no nosso cotidiano? De que forma eu demonstro ser reverente a Deus no dia a dia? Quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo 3, verso 5, nós encontramos uma característica desta reverência que é muito importante. Êxodo, capítulo 3, verso 5, quero ler para o irmão. O irmão pode abrir sua Bíblia, acessar o seu celular, para nós podermos fazer esta meditação ou leitura. E diz assim, Êxodo, capítulo 3, verso 5. Prosseguindo Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Bem, Moisés, como você conhece o texto, já deve ter lido ou alguém falou, Moisés havia fugido do Egito e ele estava na terra de Midian e havia se tornado pastor de ovelhas e cuidava ali do rebanho do seu sogro. E na procura de um desses animais, ele reparou, a uma certa distância, vendo um brilho e ali uma sarça, que é um tipo de arbusto, pegando fogo, mas o arbusto não se consumia. O fogo estava ali, mas a planta não queimava. Moisés se aproxima e, conforme ele se aproxima, ele ouve o Senhor: não se aproxime daqui, tira. Ou melhor, o texto é venha para aqui, mas tira, né, a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é sagrada, é santa, é separada para Deus. O que isso tem a ver com o meu temor? Exatamente isso, os limites sobre como devemos estar na presença de Deus não são dados por nós. Não somos nós que dizemos a Deus, é assim que eu consigo lhe servir. Deus, quando nos chama para estar na presença dele, nós precisamos compreender onde e com quem estamos, de que forma devemos nos portar. Aqui não está ensinando sobre vestimenta que se deve ter no culto, não é isto. Porque Deus não manda Moisés, naquele momento, trocar de roupa, usar uma roupa especial para estar na presença dele. Ele tira as sandálias, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Em outras palavras, tome cuidado como você anda, a forma como você escolhe a sua vida, as suas escolhas, os caminhos por onde você passa, e depois vem a presença de Deus. Naquele momento, Moisés se deparou com um Deus que exige de nós respeito por quem Ele é. Às vezes, nós usamos essa frase, e ela, em certo sentido, é verdadeira: Deus me ama como eu sou. Sim, mas quando Ele nos ama como nós somos, para podermos ter intimidade com Ele, precisamos ser transformados no que Ele espera que sejamos. Não podemos simplesmente dizer para Deus: eu sou assim, eu não tenho outra maneira de ser. Cuidado, não pense dessa forma. Uma coisa é você chegar na presença como você é, outra coisa é você permanecer na presença de Deus como você é.
Deus nos permite chegar até Ele, mas quando queremos estar com Ele, Ele diz como nós devemos permanecer na presença dEle. Moisés ouviu, você chegou até aqui, mas a partir de agora é desta maneira que eu quero que você seja. Moisés então tira as sandálias e o texto mostra toda a reverência de Moisés e respeito ao que Deus estava lhe orientando naquele momento. Uma igreja que cresce é uma igreja em que seus atos, os seus membros, as pessoas que fazem parte da igreja, demonstram no seu dia a dia respeito ao que Deus manda, mesmo que muitas vezes não compreenda. Segundo lugar, esta reverência, ela precisa também ter admiração. Muitas vezes, muitas pessoas falam respeito a Deus, mas fica de longe e não quer nenhum tipo de envolvimento. Às vezes até eu respeito, mas deixa lá e eu cá. A ideia da reverência, ela envolve admiração, contemplar as coisas de Deus e ficar pensando, poxa, como isso é possível? De que forma isso acontece? Como pode acontecer na minha vida? Veja como diz ali Jeremias, no capítulo 10, verso 7. Jeremias 10, 7. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o temor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, ninguém há semelhante a ti. Quando nós temos um coração que admira, nós comparamos, nós olhamos a realidade, prestamos atenção e vemos as diferenças. Você tem visto a diferença que Deus tem causado na sua vida? Você tem contemplado e percebido a grandeza de Deus e o amor de Deus por você? E tem reconhecido que este Deus grandioso, comparado com tantos poderes que existem neste mundo, é incomparável? Você tem demonstrado isso, falado isso a Deus? O texto de Jeremias nos ensina exatamente esse coração. Quem há como ti? Não existe, Senhor. Existem forças, poderes, homens gloriosos por aí, mas o Senhor é único. Deus precisa ser admirado por nós em nossas escolhas, em nossas decisões. Ele precisa ser reconhecido. Porque Deus precisa disso para ser Deus? Não, porque nós precisamos demonstrar e ter consciência de que Ele é realmente importante em nossas vidas. Caso contrário, estaremos praticando apenas uma religião de troca, de benefícios. Eu faço isso, ele faz outra coisa em sentido oposto. Nós precisamos, na nossa relação com Deus, admirar o que Ele tem feito. Veja como é bom isso. Quantas vezes nós mesmos fazemos coisas por outras pessoas e ouvimos um muito obrigado. Ou quando ouvimos um comentário, poxa, como é bom estar do seu lado. Isso faz a gente se sentir tão bem. Não somente nós nos sentimos bem, mas a pessoa que diz para nós se sente bem ao dizer. Então, admire ao seu Senhor. Isso faz parte da reverência. Davi, nas suas expressões, ele dizia, como é bom estar nos tabernáculos do Senhor. E ele dizia, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Ele desejava isso. Ele falava do templo, mas para Davi naquele tempo, o templo representava a presença do Senhor. Hoje, o Espírito Santo nos torna esta morada. Portanto, admire o que Deus tem feito na sua vida. Reconheça isso em palavras. Reconheça isso em gestos. Você se sentirá bem. Você experimentará um sentimento de plena reverência na presença do Senhor. A igreja de Jesus ali em Atos, cada alma, cada pessoa tinha temor.
porque vivenciavam esta reverência, porque era uma admiração. Deus está falando conosco, Deus está entre nós, Deus está fazendo milagres, prodígios, Deus está nos abençoando. Portanto, se queremos crescer como igreja, precisamos aprender a ser reverentes na presença do Senhor, vivendo realmente uma admiração por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Mas esta reverência também tem uma outra característica, que é a gratidão. Encontramos ali em Hebreus, capítulo 12, verso 28 a 29. Hebreus, capítulo 12, 28 a 29. Diz assim estes dois versos de Hebreus. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser rebelado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Gratidão. A verdadeira reverência, ela é impulsionada pela gratidão, por tudo que Deus tem feito. Vejam, nós estamos recebendo um reino, o reino de Deus em nossas vidas. Nós temos experimentado o cuidado de Deus cotidianamente. Nós temos visto Deus responder às nossas orações, mesmo quando estas respostas não são necessariamente o que queremos, mas Deus responde. Pare para pensar. Deus não precisa de nós, e quando oramos Ele ouve, e quando ouve responde. Responde para o que é necessário. Responde para o que é melhor. Se queremos crescer como igreja, como crentes, precisamos ter um coração agradecido, porque por causa do pecado não merecemos. Mas apesar do pecado, Deus nos deu. E mesmo tendo o pecado, Deus nos abençoa, purifica e restaura. Tudo isso feito através de Jesus Cristo. A reverência, ela tem no seu princípio, na sua existência, o sentimento de gratidão. Eu tenho, mas não mereço. Eu sou porque Cristo me amou. Vamos viver esta reverência de tal maneira que Deus possa ver em nossa vida toda a gratidão. E por fim, há um outro princípio muito importante nesta reverência, que é a santificação. Veja, ali em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, nós encontramos o apóstolo Paulo nos dizendo o seguinte: ora, amados, visto que temos tais promessas, e a promessa de purificação, de transformação, de convivência com Deus, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja, a palavra temor, ela está o tempo todo. Então purifiquemo-nos. Nós temos que buscar a santificação na presença de Deus. Não existe esse negócio de ser santo à margem do relacionamento com Deus. A santidade, ela está intimamente ligada com a comunhão, o relacionamento, a convivência. Não existe santidade real se não houver uma reverência, um respeito, uma admiração, uma gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Permita-se, meu irmão, minha irmã, deixar o seu coração sempre reverente na presença de Deus, porque nós não merecemos, mas Ele tem nos abençoado. O crescimento que precisamos só acontece com a presença de Deus, nos movendo, nos direcionando, nos fortalecendo, nos restaurando.
Portanto, a igreja cresce quando no coração desta igreja há reverência. E esta reverência está intimamente ligada com o temor. Vamos, irmãos, crescer conforme o Senhor nos tem ensinado e nos mostrado como crescer. Vamos, irmãos, ensinar outros a crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para que isso seja real, sejamos reverentes em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de meditar na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de podermos reverentemente estar na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, por meio da Tua Palavra, este princípio de temor, para que nossas almas, que o Senhor nos proporciona. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, ou melhor, até hoje à noite, né? No nosso culto de louvor ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, a igreja adora ao Senhor, na beleza da sua santidade. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer
dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora.